Muito bem, vamos começar então a análise completa de Campo Geral, obra do Guimarães Rosa, que na minha opinião é aquela que traduz com mais voracidade um sentimento individual de um sujeito dentro da obra rosiana. Eu vou ser sincero para vocês, eu acredito que Campo Geral é a obra que é mais ampla no sentido de conseguir colocar o leitor atrás dos olhos de um personagem, assim. Isso porque a narrativa tem toda uma dimensão de mundo pautada nos olhos do Miguelin, mesmo que o Miguelin não seja o narrador real dessa novela, né, desse texto, mas ele é o grande personagem, ele é o personagem que traz todo uma cor muito especial para a narrativa. Primeira coisa, a gente precisa começar fazendo uma análise do processo de composição das palavras que aparecem na obra Campo Geral. Muita gente diz assim, isso aí é uma questão de neologismo, o cara criou novas palavras. Algumas pessoas dizem, não, ele não criou palavras, ele apenas registrou palavras que eram desconhecidas do grande público ou do público letrado, porque essas pessoas não tinham acesso a esse universo narrado pelo Guimarães Rosa, né? Entretanto, senhores, é importante dizer que não são apenas novas palavras, né, criadas por prefixação, sufixação, mas é toda uma maneira nova de narrar, é uma maneira nova de contar. O Guimarães Rosa ele não se limitou a fazer registros das falas apenas, né, e nas falas das personagens haver uma configuração de uma nova fala. Na verdade, o próprio narrador, toda a linguagem da obra é toda ela recriada de alguma maneira. Isso, inclusive, torna um pouco complexa a leitura. Se você estiver buscando um texto que tem aí uma leveza de leitura, o Guimarães Rosa muitas vezes não é indicado, né? Até porque ele faz toda uma dimensão escrita para envolver o leitor na história de maneira geral, né? Ele usa muito aquele sistema de partículas expletivas, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, passaram-se 10 anos e passaram 10 anos, a gente nota que não há diferença semântica nos dois enunciados, o que significa que esse se é uma partícula expletiva. Você, aluno que é bom em gramática, que presta atenção nas aulas, tenho certeza que já ouviu essa expressão em algum momento. Partícula expletiva é uma partícula que não tem uma função exata, né? Quando eu falo assim, ó, eu não sei nada, e eu falo eu sei nada, é exatamente a mesma coisa. Aquele primeiro não, ele não tem força de advérbio, ele não modifica. Ele é uma partícula expletiva, ele pode ser retirado em qualquer momento. E nós temos muito uso de partículas expletivas no registro escrito da obra. Uma coisa importante, senhoras, quando a gente fala de Guimarães Rosa de maneira geral, a gente precisa pensar que ele não é um autor dedicado a escrever sobre o sertão nordestino. O sertão que o Guimarães Rosa retrata, a que ele se dedica, é um sertão mineiro, com peculiaridades de um ambiente rural é, em que a estrutura social não chegou, em que a política não ajuda, mas é uma obra que a gente precisa entender. É uma obra não, né? Toda a obra do Guimarães Rosa, mas em Campo Geral especificamente, ele pega um recorte específico de uma região, né? Então ele até cria essa dimensão de Mutum, e desde o começo é bom entender que Mutum retoma a palavra, né, Mutum, retoma a própria geografia do lugar, porque ele diz que é entre montes e montes, né, o M no final, né, Mutum, né. Notem que a palavra é um palíndromo, né, se eu começar lendo Mutum e se eu voltar da última para a primeira, eu vou ler Mutum também. Então, a ideia de criar o termo Mutum foi para fazer já uma experiência geográfica na própria palavra, né, para a gente poder ter uma dimensão de que, na verdade, aquele lugar todo era uma região de montes, né, ficava entre uma região de montes, como ele mesmo diz na obra. Bom, passada essa primeira perspectiva, é importante a gente entender que, além de estarmos falando de uma região muito, muito querida pelo Guimarães Rosa,
Existe toda uma religiosidade nessa região que o Guimarães Rosa respeita muito, mas não respeito no sentido de que ele compartilha dela, nada disso, mas no sentido de que ele percebeu que aquela religiosidade era uma mola mestra dentro do processo da vida das pessoas. O Guimarães Rosa conheceu aquele sertão mineiro a fundo, ele viveu aquele lugar, ele teve uma incursão, né, naquele lugar. Obviamente que ele não era original desse lugar, ele não é um cara que veio desse lugar, mas ele fez uma incursão muito forte em um determinado momento e ele conseguiu depreender muitas informações quase num processo de documentário, assim, num processo de registro mesmo. E uma das coisas que a gente nota é que a religiosidade é um dos focos principais dessa obra, tanto que ela também gera a intolerância religiosa, né? O fato deles serem muito cristãos, muito católicos, em algum momento eles vão ter a repressão de outras religiões que a gente já vai falar rapidinho. Uma coisa importante que o Miguelin diz na obra, ele diz assim, bom mesmo era ser filho do bispo. E aí, por que ele faz essa análise? Primeiro, porque ele é muito ingênuo, ele ainda não tem a dimensão de que bispo não pode casar, até porque a religião não era um negócio tão presente lá estruturalmente, não tinha uma capela, uma igreja ali e tal. Ela tinha muito mais uma sombra da religião do que a presença da religião exatamente. Então, Miguelinho não tinha essa percepção de que bispo não podia casar, não podia ter filho. Então, ele diz isso na obra: bom mesmo era ser filho do bispo. Que é quando ele fala, cara, é um cara que tem o controle de tudo que é certo e errado, né? Olha como deveria ser bom e tal. Então é uma visão bem ingênua, ao mesmo tempo que é muito religiosa. A linguagem da narração é um ponto totalmente especial dentro da obra. Primeiro, a gente tem o Miguelin sendo o porta-voz de toda uma visão de mundo muito peculiar. O Miguelin era um menino diferente. E essa é a grande sacada, porque se a gente for parar para pensar, os filhos todos do Inhobério, da Nhanina, eles eram muito, muito frutos daquele ambiente. E dois meninos se destacaram, que era o Miguelin e o Dito. Mas ainda assim, o Dito, por mais que ele fosse, né, muito inteligente, muito esperto, ele pertencia muito àquele espaço, ele era muito dali. Mas o Miguelin não, o Miguelin era diferente. E essa diferença, né, o fato do Miguelin ser diferente, deixava meio forte, meio óbvio, que ele era não muito pertencedor àquele espaço, apesar dele amar demais o lugar. E ele próprio, Miguelin, não se dava conta desse despertencimento. Quem percebia muito mais era o pai, que o rejeita, inclusive, por causa disso. A gente vai falar disso já já. Mas, Júnior, então o Miguelin não é o narrador? Não. O narrador é um narrador que não está dentro do hall de personagens, é um narrador observador. Entretanto, esse narrador tem uma hiperconexão com o Miguelin. É uma conexão tão forte que cria durante a obra muitas vezes o fenômeno do discurso indireto livre, que muita gente já viu em Vidas Secas, que é aquela maneira de narrar na qual a gente não sabe se é um pensamento do próprio personagem ou se é a visão do narrador, né? Então o discurso indireto livre ele aparece em muitos momentos da obra, porque justamente existe um certo fundir da narração com a própria visão do Miguelin, tá? Mutum. O Mutum, senhores, é a região onde eles moravam, mas já não era a primeira vez que eles tinham migrado. Eles já tinham vindo de outras regiões, o pai de um lugar, a mãe de outro. Eles estavam no Mutum agora por uma situação de que o Mutum permitia a eles terem uma vida razoável ali dentro de todas as dificuldades que eles tinham. Só que é muito interessante que no começo da obra, o Miguelin gosta, ele é assertivo com relação a dizer que gosta do Mutum, e ele ouve da mãe que Mutum não era um lugar legal, né? E o mais interessante é que o Miguelin ele vai entender lá na frente o que é que falta, né? Ele não vai entender com todas as palavras, ele vai entender com o sentimento. A gente vai falar disso já também. Mas é importante registrar esse primeiro conflito entre a visão do Miguelin e a visão da mãe, né, a Nhanina, de entender que o Mutum não era um lugar bom para a mãe, mas era um lugar bom para o Miguelin. Existe na obra a todo momento um processo de zoomorfização muito grande. Essa zoomorfização é uma comparação entre as ações dos animais e as ações das pessoas.
isso fica evidente em muitos momentos na obra, seja por uma questão de ações práticas, quanto também de uma percepção do olhar do animal sobre a existência, que coloca o animal próximo do contexto de antropomorfização, né? Então a gente tem também alguns animais sendo alçados ao nível de homens, mas temos homens sendo alçados ao nível dos animais. Quando o processo é de um ser humano animalizado, nós temos a zoomorfização. Quando o processo é o contrário, é o animal que é tornado homem, ele é antropomorfizado, né? As migrações, senhores, são um episódio fundamental. Na obra, a gente não vê muito esse processo, o tio Teresa vai embora, tem uma galera que sai, vai embora e tal, mas a gente não vê na obra esse processo muito constante. O que a gente vê, na verdade, antes, né, da narração, da situação atual, da vivência deles no Mutum, a gente vê o pessoal comentando que eles vinham de lugares mais distantes, então é muito comum que zonas de pobreza acabem ocorrendo situações de migração, né? Nessas zonas de pobreza, as pessoas acabam procurando lugares que são menos piores ou lugares melhores. Então, o contexto de migração é um contexto da obra também, embora na narração dos fatos de Campo Geral, a gente já tenha o processo migratório acontecido anteriormente. Miguelin não tem nome, isso é uma coisa fundamental, porque quem é o Miguelin, né? É tão legal que tem um momento na cena, no livro em que a irmã, eu acho que era a Adelina, se eu não me engano, ou foi a Chica, não foi a Chica, que ela faz uma brincadeira com o Miguelin, ela fala, Miguelin não tem nome, né? Eu tenho nome, meu nome é tal, o Tomezinho tem nome, o Dito tem nome, a mãe tem nome, o pai tem nome, mas você não tem nome. E sabe o que é mais engraçado? O Miguelinho não se projeta, ele não se preocupa, ele não se manifesta com relação a isso. Ele entende que o nome dele é Miguelin e ponto, né? Mas ele era o único ali que não tem um nome pronunciado, um nome completo, vamos dizer assim. Ele era o Miguelin. Muito bem. Algumas figuras centrais, eu vou falar de alguns personagens, mas mais pra frente eu vou citando outros, porque muitos personagens vão e voltam, né? Enfim. Vovó Isidra, que na verdade era uma tia-avó, que vivia lá, ocupava essa função de vó, era uma mulher muito religiosa, era uma mulher muito dura, ela não tinha o afeto do Miguelin, embora em momentos o Miguelin se conecte com ela, né? Mas era uma mulher muito religiosa, muito austera, e uma mulher que serve um pouco como uma espécie de é, senso moral dos personagens ali da obra. Nós temos o tio Terês, que é irmão do Nhobero, né? Ele é tio do Miguelin, e ele tem um caso com a mãe do Miguelin, situação essa que vai desembocar logo no começo da obra, uma situação de nervosismo, o tio Terês está sendo perseguido pelo pai, porque o pai descobre o caso, mas ele só fica bravo com o tio Teresa, a mãe fica um tanto quanto preservada nessa situação, a gente não sabe se o pai sabe do caso, ou se ele suspeita, o fato é que a voz Hidra, a voz Hidra, ela fica desde o começo pedindo pro tio Teresa ir embora, chamando ele de Caim, então a gente sabe que tem um caso entre a mãe do Miguelinho, o tio Teresa, e o pai de alguma maneira está sabendo, isso logo no começo da obra. A Mantina, né? Em algumas traduções, Mantina está escrito dessa maneira, em algumas versões ela está separada, Mantina. Eu não sei se isso foi uma situação de revisão, alguém revisou e fez uma publicação diferente. O fato é que eu achei as duas grafias. Na versão que eu li, que foi num Kindle, está escrito dessa maneira, mas pode ser que Mantina esteja separada também em alguns livros. Bom, a Mantina é negra. E existe todo um tratamento das várias dimensões da negritude, obviamente, só que três me chamaram muito a atenção, que foi a questão da religião dela, que era totalmente intolerada, a voz Hidra pegava os ídolos dela que ela fazia e queimava, né, chamavam ela de demônio, de feiticeira. Ela é muito subserviente, ela é muito obedecedora das ordens de todo mundo, e a linguagem dela também é uma marca, porque ela tem a linguagem muito difícil, a comunicação dela é muito difícil, porque provavelmente ela está muito conectada ainda com o idioma original dela, né?
Eles falam na obra que ela foi achada em algum lugar, como se ela tivesse fugido de um processo de escravidão, então a gente não sabe exatamente a origem da Mantina, mas o fato é que ela tá junto, ela tá ali, ela vive lá com uma mulher que cozinha para eles, como se fosse uma empregada, mas ela não tem nenhum salário, ela fica ali vivendo ali, ela tem um quartinho para ela, então ela meio que trabalha ali tudo para poder meio que contribuir, né, com a família e viver junto lá. Nós temos a Adrelina, o Dito, a Chica, o Tomezinho e o Leovaldo, que são os irmãos do Miguelin, né? São os personagens irmãos do Miguelin. O Leovaldo, ele só aparece no final da obra, né? Do meinho pro final, porque ele tinha ido morar com um tio. A Chica e o Dito são os dois personagens que, na minha opinião, trazem uma certa relação mais forte com o Miguelin, seja antagônica, a Chica provocava muito o Miguelin, quanto a relação com o Dito. A relação do Dito com o Miguelin. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Poucas vezes na vida eu chorei tanto ler um livro quanto eu chorei nesse aqui, porque o Dito, ele é uma figura de muita bondade e ele ama o Miguelin de uma maneira tão especial, porque ele reconhece que o Miguelin é o único diferente de todos eles. O Dito, ele percebe que o Miguelin é especial. Ele percebe que o Miguelin é diferente de todos eles. E ele protege o Miguelin. Ele tenta ajudar o Miguelin porque ele sabe que o Miguelin é muito ingênuo, ele não consegue se proteger. Então o Dito, ele tem uma coisa agridoce, assim, uma coisa meio que claroscuro, porque ao mesmo tempo que ele é muito inteligente e ele é meio manipulador, porque ele manipula as pessoas, ele só manipula pro bem, ele só faz as coisas boas, ele não faz nada de mal para ninguém. Então o Dito é uma figura assim que eu acho maravilhoso, uma figura maravilhosa. Tem uma parte da obra que é a situação da árvore de flor, que o Miguelin acreditava que se a árvore de flor crescesse, Miguelin estava passando meio mal, tal, ele achou que ele ia morrer. Se a árvore de flor passasse o telhado da casa, isso era um sinal negativo e o Miguelin achava que ia morrer. O Dito vai lá e manipula um dos ajudantes da fazenda para cortar a, a árvore, e o pai fica puto da vida quando isso acontece, só que o Dito vai lá e manipula o pai, manipula o vaqueiro, ele manipula todo mundo e ajuda o Miguelin porque a árvore não cresce. Então o Dito assim, é uma figura linda da obra, assim, linda. O Miguelin é a minha grande personagem favorita, obviamente, mas o Dito tá ali, olha, muito próximo, assim, é uma personagem delicada, suave. Ah, enfim, é um personagem especial mesmo. Nós temos o Nhobero, e aí no Nhobero nós temos toda uma dimensão muito importante, porque o Nhobero é muito simples, é uma personagem que parecia ser rasa, né? De repente o Nhobero apresenta uma complexidade, porque ao mesmo tempo que ele odeia o Miguelin, ele despreza o Miguelin, ele é violento com o Miguelin, mas ele também quer que o Miguelin seja educado, ele não quer que o Miguelin morra quando o Miguelin fica doente. Então assim, o Nhobero é um personagem complicado, ele é complexo, mesmo que ele apresente uma simplicidade nos atos, nas palavras, ele tem uma complexidade que está em volta nessa simplicidade. Então, é uma personagem muito interessante e é uma figura que eu odeio do fundo do meu coração. Eu, eu garrei um ódio nessa personagem que eu vou dizer um negócio, viu? É, só grandes histórias me conseguem deixar tão pé da vida, assim. Eu terminei a obra com um ódio no coração, assim, sabe? A Nhanina, que é a mãe do Miguelin, e é a personagem que tem ali uma relação sexualizada muito grande com o universo dela. Ela que tem um caso com o tio Terês, e depois vai ter também com o Luiz Valtino mais pra frente. Então ela tem toda uma dimensão de sexualidade que parece suprir uma ausência que ela sente em não poder deixar aquele lugar, uma falta que ela tem de alguma coisa. Vocês podem achar que eu coloquei esse saudade do que ainda não vivemos por causa do Neymar, mas não é, tá? Na obra tem justamente essa construção, que eles sentem saudade de alguma coisa que eles ainda não viram. O Miguelinho até fala disso com relação ao mar. Quando a mãe fala que o mar é um mundo de água e tal, o Miguelinho fala, então é disso que a gente sente saudade, mãe, né? Quer dizer, a gente está
ausente dessa experiência, dessa nova visão de mundo que a gente não tem, né? Então esse saudade do que ainda não vivemos não é ligado ao Neymar, mas é presente na obra sim. Nós temos duas figuras. Primeiro, essa figura central está ligada com o Patori, depois com o Liovaldo, que é a figura da malandragem, da safadeza. Primeiro, o Patori, que é o filho do seu Deogracias, ele tá ali, ele vem na fazenda e ele fala que ele gosta do Miguelin, ele chega no Miguelin e fala umas besteirinhas pro Miguelin, e ele fala pro Miguelin como é que você consegue transar com as meninas, e o Miguelin fica todo morrendo de vergonha, que aquele assunto não era um assunto para se falar. O Miguelin era um menino muito correto, ele sabia que aquilo era um assunto que não era muito bacana de se conversar naquela visão dogmática religiosa dele. Então, o Patori é um menino visto como um menino ruim, vamos dizer assim. E mais pra frente, o Patori vai se confirmar, assim, porque ele vai acabar matando um menino. Né? Ele, segundo o pai dele, ele estava brincando com uma arma e acabou disparando, mas ninguém sabe como é que foi exatamente. E o Patori mata o menino, ele foge de casa com medo do que aconteceu e acaba morrendo de fome nas matas lá, ele não consegue sobreviver. O Liovaldo é o irmão mais velho do Miguelin, que vai vir no final da obra, do meio para o final, e ele vai ter um choque forte com o Miguelin, porque o Miguelin é bonzinho, o Miguelin tem todo um olhar singelo do mundo, e o Liovaldo é justamente muito parecido com o Patori. Né? Então o Miguelin ele vai ter um choque muito forte com o Liovaldo, inclusive o Miguelin vai partir para cima, vai brigar, ele vai bater no Liovaldo. Assim, o Liovaldo fica um pouco de medo do Miguelin, porque embora o Liovaldo seja mais velho, mais forte e tal, o Miguelin fica com um ódio dele um dia assim que ele ficou até assustado. É muito importante entender aqui, usando esses dois personagens, tanto o Patori quanto o Liovaldo, que as ações humanas aqui, elas têm uma prerrogativa de sobrenaturalidade. Como assim, Júnior? Existem passagens na obra que dizem que o Patori teve o corpo invadido pelo demônio, né? Também temos essa perspectiva em outros momentos, quando ele fala da sexualidade das mulheres que eram invadidas e viravam cadelas de Satanás. Então, ao mesmo tempo em que nós temos uma religiosidade muito forte, a gente tem um descrédito do propósito da religiosidade, que é a ideia de que na religião existe um livre-arbítrio. Só que vocês precisam se lembrar que lá naquele lugar o que eles tinham era uma sombra de religião e não uma condução religiosa bastante técnica, bastante analítica, né? Então eles tinham a ideia de que o Satanás invadia o corpo das pessoas e fazia o mal, como se as ações humanas, na verdade, fossem conduzidas por esse ente mal sobrenatural, como se as pessoas não fossem capazes de serem más por si só. Isso é uma coisa muito forte da obra e também de regiões muito ligadas com esse contexto de isolamento social, ou pelo menos de isolamento das estruturas urbanas e assim por diante. Seu Deogracias entra justamente nesse ponto, porque o seu Deogracias é um cara inteligente, ele tem, assim, perto dos caras, ele tem cultura letrada, ele lê e escreve, ele lida um pouco com remédios, ele sabe um pouco disso, então o seu Deogracias, ele representa uma perspectiva do lugar que alguém assume quando o Estado falha, né? O seu Deogracias é uma figura letrada, então o pai do Miguelin pede para ele ensinar o Miguelin e o Dito a escreverem. O seu Deogracias manjava um pouco de remédios ali, de doenças, então ele vem ver os meninos ali, mas ele não é médico, mas ele vai porque não tinha ninguém para ir, e ele acaba assumindo esse papel, né? E também é importante falar que o seu Deogracias é o cara que fala sobre segurança na obra, né? É ele que fala lá do Basilino Boca de Bagre, quando o Basilino Boca de Bagre estava dominando a região com violência, matando todo mundo e tal. É a partir do seu Deogracias que tem essa informação no livro inicialmente. Então o seu Deogracias ele resume a perspectiva da educação, da saúde e também da segurança na obra de maneira geral. O seu Deogracias é a figura que supra a ausência do Estado. Isso é uma coisa muito importante. Nós vamos ter mais para frente o seu Aristeu. O seu Aristeu é um cara que vai entrar na vida do Miguelin para ajudar o Miguelin, porque o seu Deogracias diz que o Miguelin está doente. E quando o Miguelin
entende que ele tá doente porque ele tava magrinho, né? O seu Deogracias achou que ele tava com alguma doença porque ele tava magrinho. O Miguelin começa a acreditar nisso. E começa a acreditar nisso, e começa a achar que vai morrer, e achar que vai morrer. E é uma visita do seu Aristeu, que também era um cara que lidava com um pouco de ervas ali, só que era um cara mais matuto, era um cara mais ligado com o mato mesmo. O senhor Aristeu vai um dia lá e fala: Miguelinho, você não tem nada não, rapaz, levanta aí e vambora. E o Miguelinho acredita naquilo do senhor Aristeu e é o que acontece. O Miguelinho realmente reage, levanta da cama e se cura, digamos assim, né, dessa doença. Então o senhor Aristeu, ele meio que se contrapõe ao seu Deogracias nesse ponto, né? O seu Deogracias achou que o Miguelinho estava doente, e o senhor Aristeu falou: não, você não está doente não, você precisa só levantar e enfrentar o mundo, né? O senhor Aristeu tem uma visão menos científica, né? Não que a visão do seu Deogracias seja científica, mas o senhor Aristeu era mais ligado com a natureza, com... Então ele dá um sacode no Miguelinho. Bom, uma coisa muito importante na obra é a violência patriarcal. Esse pai, ele é violento, ele é muito denso no processo de ser um homem chucro, bruto, né? E aí tem uma questão. Ele encontra no Miguelin uma pessoa que ele não entende. O Miguelin é todo gentil, o Miguelin é bonzinho, o Miguelin tem dó de matar os animais, o Miguelin ele tem todo um carinho com o mundo, e o pai não entende aquilo no Miguelin. E o pai projeta no filho uma visão do que ele quer. E quando ele entende a realidade do Miguelin, ele cria uma desconexão com o Miguelin. Então há muitas perspectivas que mostram na obra que ele é muito mais violento com o Miguelin do que com todos os outros filhos, né? Ele bate no Miguelin, mas ele humilha, né, o Miguelin. Um dia o Miguelin aparece com a calça rasgada em casa, ele manda consertar a calça, mas ele humilha, ele manda o Miguelin ficar nu enquanto a mãe costura a calça para o Miguelin aprender. E isso era uma coisa que não acontecia muito com os outros irmãos. Então ele tem uma realidade de violência, ele bate na mãe, né, na mãe que era a mulher dele, a Nhanina. Ele é violento com todo mundo na família. Então o pai era uma figura temida pelo Miguelin. Mas o Miguelin, ele também meio que quer um pouco o carinho do pai, né? Tanto que quando o pai brinca com ele, mesmo humilhando ele, ele gosta, ele fala: ai, agora o pai tá. Se o pai tá brincando, o pai gosta de mim, né? Então ele fica ali naquela dependência emocional do pai, e o pai numa completa loucura, assim, ao mesmo tempo que ele odeia o Miguelin, ele não quer que o Miguelin morra, ao mesmo tempo que ele fica com ódio do Miguelin, ele quer o melhor pro Miguelin, então ele é uma figura muito desajustada, uma figura muito desprovida de uma certa coerência, vamos dizer assim. Existe o imbróglio do triângulo que a gente não sabe exatamente como é que se forma, porque isso não fica claro na obra, até porque a obra narra a percepção muito do ponto de vista do Miguelin, e o Miguelin não entendia direito o que acontecia, né? O fato é que Janina tinha uma relação com o tio Terês, né? O tio Terês acaba indo embora e tal, mas ela também tem com o Luiz Valtino. Então a mãe me parece que tinha ali uma constituição de triângulos amorosos, né? Então, ela vivia num processo de traição ao marido, uma coisa que a avó Isidra sempre ficava ali preocupada com isso, e ela sempre brigava com a mãe por causa disso, enfim. Nós temos também o momento de QM do Miguelin, que é quando o Miguelin fica com um ossinho de frango entalado na garganta, e o Miguelin, em vez de chamar a família, chamar todo mundo, ele vai lá e basicamente começa a rezar. E aí ele não chama ninguém, ele começa, né, a orar e a rezar e tal. De repente ele sente flutuando no ar, mas na verdade era o pai que tinha agarrado ele, batido nas costas para o ossinho poder sair da garganta dele. Então esse momento de quase morte, essa experiência de quase morte, é uma marca muito forte da religiosidade e da fé do Miguelin. Tanto que a vovó Isidra, ela fala: nossa, como esse menino tem fé, né? Como ele é um jovem de fé, uma criança de fé. Num determinado momento da obra, logo depois dessa situação do docinho de frango, o Miguelin pergunta pro Dito se ele tem medo de morrer. O Dito faz uma análise ali e devolve a pergunta pro Miguelin. E o Miguelin fala: eu não tenho medo de morrer se a gente morrer todos juntos. Então o que me parece é que o Miguelin, na verdade, ele tem uma falta de conexão com o lugar,
uma falta de conexão com a família, e ele quer isso, né? Porque ele não quer ficar sozinho, ele não quer. Por mais que ele não se conecte tanto visceralmente quanto os outros se conectam com o espaço, com o lugar, né? Com a própria família. Ele gosta da família, ele gosta das pessoas e ele quer se conectar com todo mundo. Existe por parte do Miguelin uma forte rejeição ao mundo adulto. Ele diz que o mundo adulto é seco e bruto. Isso fica muito forte com relação à Cuca Pingo de Ouro, que é tirada dele quando já está bem velhinha, né? E eles falam que vão levar. Na verdade, eles sacrificaram, mataram, fizeram alguma coisa com a Cuca Pingo de Ouro e ela sumiu. E ele sabe que ela não foi cuidada, né? Que ela foi, de alguma maneira, levada embora porque ela já estava velhinha. E também quando o Miguelinho vai caçar com o pessoal e o Miguelinho fica com dó do Tatuzinho, que estava sendo morto. E aí, se eu não me engano, foi o Vaqueiro Gé, algum dos capangas que viviam lá, falaram, não, você não pode ficar com dó não, porque isso aqui ela come raiz, isso aqui estraga a plantação e tudo mais. Só que o Miguelinho sabe que comia muito pouco raiz. Ele sabe que na plantação quase não achavam nenhum tatu. Então ele sabe que, na verdade, a morte do tatu ali é uma violência, sabe, não está sendo feito para preservar a plantação. O Miguelinho percebe isso. E ele vê na morte do tatu a marca da maldade humana. Né? Isso é muito. Para mim, foi o momento em que o Miguelin pareceu aos meus olhos a personificação da bondade, sabe? Assim, a bondade da criança, a bondade de alguém que não é destruído pelo senso do mundo adulto, pelo senso de praticidade, pelo senso de. O Miguelin está preservado disso, de alguma maneira, até esse momento da obra. Nós temos aí uma informação muito importante, que é o Miguelin amava a mãe, apesar de todos os pesares. Digo isso porque o Miguelin sabia do que estava acontecendo na casa, na verdade todo mundo estava sabendo do que estava acontecendo na casa, e mesmo assim a obra traz o Miguelin com um olhar muito, muito singelo, muito, muito de carinho para a mãe. Ele defende a mãe em alguns momentos, inclusive quando o pai ia bater na mãe, ele entrou na frente, ele tomou uma surra do pai por causa da mãe. Então é muito importante entender que o Miguelin não era um ingênuo total. O Miguelin não era uma criança que não entendia o que estava acontecendo, ele entendia, mas ele amava apesar de tudo, que é um olhar muito original do cristianismo, né? Aquele olhar de perdão, né? Não aquele olhar de julgamento, de maldade, você cometeu pecado, eu te odeio. Não, mas é um olhar do cristianismo original, né? Do perdão. Então é muito forte isso no Miguelin. Num determinado momento, o tio Terês tinha ido embora de casa, o tio Terês volta e pede para o Miguelin entregar uma carta para a mãe. O Miguelin já sabia de tudo isso. Ele volta para casa com aquela carta, mas ele pica a carta e não entrega. Ah, pica a carta não. Ele queria dizer pro tio que picou a carta. O fato é que ele não entrega a carta para a mãe. O tio Terês vai voltar no outro dia esperando a resposta da mãe. E quando ele chega lá, o Miguelin fala para ele que ele não entregou a carta. E aí o Miguelin chora muito, fica muito triste, porque ele gosta muito do tio Terês. O tio Terês ocupa um espaço de figura paterna do Miguelin que o pai não cumpria, de carinho, de conversar com o Miguelin. E o mais legal é que o tio Terês, ele não fica chateado com o Miguelin, ele fala, Miguelin, você é um bom menino, você estava certo em não entregar, e tá tudo certo. E ele vai embora. O Miguelin ficou, até antes do momento de encontrar o tio Terês, com um dilema muito forte de como é que eu sei o que é certo e o que é errado, né? E se aqui na carta tiver alguma coisa muito importante para a mamãe que ela deve saber? Mas eu sei também dessa situação que não é certo fazer isso com meu pai. Então o Miguelin ele fica numa discussão. O que é o certo e o errado? E no fim das contas ele usa a própria moral dele para poder fazer o que é certo e errado. Ele não entrega a carta. Aparece no finalzinho, do meio para o final da obra, uma personagem chamada Grivo. E aí, senhores, aparece a verdadeira miséria. Por quê? Porque essa personagem, ela é uma personagem miserável, no sentido mais forte, assim, nas roupas. Mas Júnior, a obra toda não é de uma pobreza muito forte? Sim, mas a gente está falando de uma pobreza em que há uma projeção de sobrevivência, eles têm ali os animais, eles cuidam da fazenda. Essa personagem, ela não tem nada, ela é ausente de tudo, ela é aquela pobreza personificada. E eu achei que
o Guimarães Rosa colocou essa personagem aí até para marcar que a família não estava nesse patamar de miséria, né? Eles tinham ali uma vidinha até que dentro do que se podia ter ali, razoável. Mas, e aí, trazendo essa personagem, ficou clara essa distinção entre as pobrezas, sabe? Ai, meu pai, e aí morre o Dito. O Dito corta o pé numa coisa tipo uma cumbuca de cerâmica. Ele passa muito mal, ele fica muito doente e ele falece. E aqui nesse momento, o Miguelin morreu também. Morre o Miguelin, morre o Miguelin que começou a obra. Morre o Miguelin que era uma criança ingênua, mas não aquela ingênua idiota, né? Aquela ingenuidade de criança feliz. Morre o Miguelin que queria ter um olhar positivo para o mundo. O Miguelin passa a não gostar mais de ninguém, nem da mãe mais, nem dos irmãos, de ninguém. Ele passa a ser um menino triste, ele passa a ser um menino amarrado, mas é uma coisa muito interessante que o Miguelin, ele escuta do Dito palavras no sentido de dizer assim, Miguelin, você tem que ser sempre alegre, Miguelin, não ser triste, ser sempre feliz, Miguelin alegre. E o Miguelin ouve aquilo, mas ele não consegue. E quando o Dito morre, o Miguelin, ele assume a dor do mundo. O Miguelin quebra aquela redoma que existia em volta dele e o mundo possui o Miguelin. E o Miguelin vai fazer parte do mundo e das dores do mundo. E tudo aquilo que se afastava do Miguelin passa a fazer parte dele. Esse sentimento negativo, essa tristeza do Miguelin. O Miguelin cai de cama, o Miguelin fica muito doente. A gente não sabe exatamente qual é a doença que o Miguelin tem, mas pelos sinais era alguma coisa ligado com alguns falam de sarampo, outros falam, na verdade, de meningite. Tem alguns indícios aí de algumas doenças. O fato é que o Miguelin fica muito tempo em cima de uma cama, queimando de febre, muito mal, com muita dor de cabeça, né? O pai fica desesperado e até o Miguelin acha estranho que o pai não tá feliz, porque o pai chegou a falar várias vezes que queria o Miguelin morto, mas quando o Miguelin tá para morrer de fato, o pai fica mal ali e tudo mais. Agora, o que acontece é que logo nessa sequência, nós temos a figura do Luiz Altino e o pai numa situação chave. Por quê? Porque o Luiz Altino, ele tinha um caso com a mãe do Miguelinho e o pai parece que descobre porque o pai mata o Luiz Altino. E depois que o pai matou o Luiz Altino, o pai se suicida. Tudo isso enquanto o Miguelinho ainda estava ardendo de febre, queimando de febre. Toda essa tragédia acontece. E é muito interessante perceber agora que o narrador ele tá muito próximo do Miguelin, porque a gente só fica sabendo dessas tragédias como o Miguelin ficou. O narrador ele não foi embora e vivenciou o que estava acontecendo lá e depois voltou para o quarto do Miguelin. A gente ficou com o Miguelin junto na leitura. E aí a gente ficou sabendo dessas tragédias como o Miguelin também ficou sabendo. Alguém chegava e falava alguma coisa e o Miguelin ficava sabendo. Então é muito interessante ver que o narrador ficou junto com o Miguelinho no quarto, na doença, o narrador estava ali, né? O tio Teresa acaba voltando lá para o Mutum, ele acaba se casando com a mãe do Miguelinho, a vovó Isidra não aceita e vai embora de lá. O fato é que o Miguelinho se recupera, ele começa a voltar a ter uma vida normal. O Miguelinho nunca mais foi o mesmo depois da morte do Dito, ele se transformou completamente. Um dia ele estava passando, um senhor aparentemente diferente de todos os outros que o Miguelin já tinha visto lá, e encontra o Miguelin lá no Mutum, na região, pergunta se as terras em que eles estão é do irmão do Miguelin, porque o Miguelin fala do irmão dele e tal, e ele fala que não. E aí ele leva o Miguelin, esse senhor para a família. Esse senhor percebe que o Miguelin tem um problema de visão muito forte.
ele percebe que o Miguelin, para poder enxergá-lo, o Miguelin aperta muito os olhos, então ele tira o próprio óculos e dá para o Miguelin. E ele percebe que o Miguelin tinha um problema de visão muito severa, porque o Miguelin passou a enxergar bem com óculos. E aqui tem toda uma conexão da realidade visual do Miguelin com a projeção que o Miguelin não enxergava maldade nos outros, e aí aquilo fica na minha cabeça de uma maneira dizendo, cara, o quanto essa miopia severa do Miguelin, ou esse problema de visão severo que o Miguelin tinha, não possibilitou que o Miguelin se constituísse um ser diferente dos demais. Isso é uma coisa muito forte. O fato é que quando o Miguelin põe o óculos, ele enxerga um mundo diferente. E esse homem que estava lá gostou muito do Miguelin e ele fez uma proposta para a família do Miguelin. Vocês não querem que eu leve o Miguelin, cuide dele lá e dê uma vida boa para o Miguelin? Ele morava muito longe, ele morava provavelmente no que a gente entende ser a estrutura urbana. E a mãe do Miguelin acaba incentivando e dizendo para o Miguelin, vai meu filho, vai porque você vai ter a oportunidade de matar a tal saudade daquilo que a gente não viveu, né? E o Miguelin aceita. O Miguelin tem uma cena final que é maravilhosa, todo mundo vai se despedir do Miguelin. E antes de ir embora, ele coloca o óculos. Ele pede o óculos pro senhor. E ele coloca. E ele vê todo mundo. E ele vê todo mundo, assim, ele dá uma olhada em todo mundo. E ele vê o que ele não via antes. E aí ele lembra das palavras do dito, que ele tinha que ser alegre. Miguelin sempre alegre, Miguelin sempre alegre. E aí você tem uma cena final avassaladora, porque o Miguelin se despede com a voz do dito ecoando na cabeça dele. Quer dizer, eu vou perpetuar o dito em mim e eu vou fazer o que o dito queria que eu fizesse. Senhores, Campo Geral é uma poesia. Não é à toa que muitas vezes na obra a gente vê momentos narrados em estrutura poética, inclusive, né? Porque é uma quebra do processo narrativo tradicional. Ah, isso aqui é prosa. Não, tem poesia no meio, tem ritmo, às vezes, acelerado, tem ritmo de música no meio. Essa obra, ela é uma obra muito especial, uma obra que quem gosta de ler coloca num potinho e guarda para sempre, assim. Essa é a maneira que eu me refiro ao Campo Geral hoje. É uma obra que me fez chorar monstruosamente. Se eu falo de Campo Geral, eu já começo a chorar. Então, é uma obra muito forte, é uma obra muito especial. Eu espero que vocês tenham gostado e que nós possamos celebrar essa figura importante da história brasileira chamada Graciliano, aliás, Guimarães Rosa, conectado com Graciliano Ramos, com Raquel de Queiroz, com José Américo, esses escritores que trouxeram visões completamente novas de sertão, da experiência complexa e não rasa, que é estar em situações de espaços em que o poder público é ausente, né? Eu estou muito feliz de poder ter compartilhado com vocês essa obra. Muito obrigado e até a nossa próxima análise.